Impressionante a repercussão da ida de Felipe Neto ao Roda Viva. Repercussão aonde? Não junto ao povo pobre, junto aos milhões de brasileiros pobres que dependem do Bolsa Família, junto aos milhões de brasileiros pobres que dependem do auxílio emergencial. Repercussão junto a nós, tuiteiros, né? A nós que estamos nas redes sociais vendo o que cada um fala. Antes de entender essa repercussão, por favor, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos. Olha, primeira coisa, o Roda Viva está certo ao convidar Felipe Neto, porque o Roda Viva precisa de audiência, todo programa de televisão quer audiência. Então ele está cumprindo seu papel. Quem é que dá audiência? É Felipe Neto. Então vamos colocar aqui. É uma TV ligada ao governo do estado de São Paulo, tem uma orientação, né, obviamente, então Felipe Neto recentemente passou a ser muito crítico de Bolsonaro, Dória está em conflito com Bolsonaro e faz sentido Felipe Neto, ele segue a linha editorial, digamos assim, do Roda Viva. Se Dória tivesse alinhado, fortemente aliado com Bolsonaro, como, por exemplo, esteve na campanha eleitoral de 2018, se até hoje ele mantivesse aquele alinhamento, talvez Felipe Neto não tivesse ido lá. Mas, enfim, Roda Viva está correto ao fazer isso. Felipe Neto está correto ao ir. Felipe Neto é um empresário, né? Ele vive da imagem dele. O objetivo dele é aumentar o faturamento, né? É aumentar, enfim, todo empresário, né? Ele quer ganhar dinheiro, não tem nada mais correto do que isso, não tem nada mais legítimo do que isso. Então, onde ele tiver oportunidade de ampliar seu público, tem que aceitar. Então, os dois estão corretíssimos. A questão é a repercussão, a questão é o aplauso a Felipe Neto. E eu vi, assim, vários argumentos, né? Felipe Neto, sei lá, vou pegar 3 argumentos, podem ter mais, né? Mas pegar 3 argumentos que eu vi muito recorrentes. Felipe Neto vai ajudar a... Argumento número 1. Vou falar os 3. Argumento número 1. Felipe Neto vai ajudar a mobilizar aqueles que não se interessam por política e eles vão passar a participar da política. Número 2. Ele vai informar melhor as pessoas sobre a política. Número 3. Ele ajudará a enfrentar Jair Bolsonaro, a enfrentar os fascistas. Então vou tocar nesses 3 argumentos. Argumento número 1. Mobilização por quem não se interessa por política. Ele faria, né, Felipe Neto faria ou fará uma mobilização pela esquerda. Vamos tomar como exemplo essa mobilização feita pela direita. Bolsonaro fez isso. Bolsonaro trabalhou redes sociais muito antes da eleição de 2018 e ele fez com que pessoas absolutamente idiotizadas no país, que nunca se interessaram por política, passassem a se interessar. Qual a diferença dessas pessoas para as pessoas que Felipe Neto mobilizaria? O fato delas serem de direita. Felipe Neto mobilizaria os idiotas de esquerda. Na minha visão é isso. Se as pessoas até hoje não se mobilizaram por política, pelas razões de seus interesses, dos temas que aí estão, elas se mobilizarem por pessoas, por conta de discursos de pessoas que não são da política, significa que você colocará na mobilização idiotas. Basicamente isso, a gente viu. Não necessariamente, o que Bolsonaro nos ensina? Não necessariamente mobilizar pessoas que nunca se interessaram pela política é bom, pode ser ruim. Foi ruim a gente vendo isso do lado da direita. Pode também ser ruim vendo do lado da esquerda. Pode acontecer, não estou dizendo... Simplesmente eu estou levando em consideração o seguinte, mobilizar não necessariamente vai ser melhor do que não mobilizar. Agora vamos ver a mobilização pela esquerda. A Greta lá na Suécia, né? Ela mobilizou toda a esquerda. Quando tem lá o Dia da Terra, a Europa inteira mobilizada. Jovens que nunca pensaram na política entraram na política. Por quê? Por conta do tema do aquecimento global, por conta do tema da economia verde. Então eles foram mobilizados por pessoas que entraram na política mirando um tema. Greta foi lá, toda sexta-feira fazia lá o protesto dela, ela se tornou celebridade, né? Não por conta de ser um chacrinha das redes sociais, né? Ela se tornou celebridade porque ela fazia um protesto com uma agenda política. E aí ela se tornou uma celebridade em seu país e uma celebridade mundial.
né? Como ela, cada país tem suas gretas fazendo isso e levando o jovem a se mobilizar para a política por meio de temas que dizem respeito a políticas públicas, temas claros com posicionamento claros, não posicionamento oscilante de animadores de auditório. Então, existe sim mobilização dos jovens para a política, mobilização genuinamente nova. O Podemos na Espanha é isto, né? Pela esquerda, né? E que não passa por animadores de auditório. Então, esse é o primeiro argumento que eu queria ponderar. O segundo é que ele vai informar melhor as pessoas sobre a política. Esse é um argumento basicamente de matriz escravista, de matriz elitista. Existe uma elite, né? Não coincidentemente, Felipe Neto é um homem branco, existe uma elite que sabe mais da política e que ela vai esclarecer, ela vai levar o conhecimento político a quem não tem. É a suposição de que o povo pobre não tem conhecimento político suficiente para se orientar na política e para escolher os seus governantes. Tá bom, né? Vamos então olhar o funcionamento das instituições no Brasil, sempre sabendo que elas vêm sendo pressionadas por esse povo pobre, ignorante, supostamente ignorante da política. O Brasil tinha um problema crônico antes da eleição de 1994, o problema da inflação, que o povo pobre era o principal vitimado por isso. Esse problema foi atacado pelos políticos e pelo sistema político, não vou aqui nominar, e foi equacionado, foi resolvido. Então, o saber político do povo pobre foi suficiente para pressionar o sistema político a resolver um problema importante do país. Constituição de 1988, até lá não era obrigatório o ensino fundamental no Brasil. Olha que absurdo. A Constituição de 88 tornou obrigatório o ensino fundamental no Brasil. Por quê? Pressão social. Pressão desse povo ignorante da política. E aí o ensino fundamental foi universalizado e nós caminhamos devagar, etc. Era melhor que fosse mais rápido para universalizar ou para quase fazer isso no ensino secundário também, no ensino médio, perdão. Até 1988 não existia SUS, né? Irmã Dulce, que se tornou Santa Dulce, ela deve grande parte da sua notoriedade e de tudo que ela fez à inexistência do SUS. Como não existia SUS, ela fez um hospital, algo tradicional, baseado em benfeitorias religiosas, de comunidade religiosa, né? De comunidade mobilizada pela religião, tá? Einstein, comunidade judaica, Sírio-Libanês, comunidade de cristãos ortodoxos. Então, a Irmã Dulce fez isso, porque tinha um vácuo SUS. Constituição de 88 colocou o SUS se expandiu enormemente. Pressão desse povo pobre que as pessoas dizem que não sabe nada de política. Política social redistributiva no Brasil não existia até o início dos anos 2000. E aí passou a existir avassaladora, Bolsa Família, transferência de renda, programas de habitação popular, resultado da pressão desse povo pobre, supostamente ignorante da política, que precisa ser mobilizado pelos Filipes Netos da vida. Então, a mobilização, a ideia de que ele vai ensinar política para pessoas que não entendem política, basicamente é uma visão elitista que não consegue olhar para o quanto o Brasil resolveu seus problemas por conta do saber político da população. Saber esse ordinário, generalizado, com defeitos, mas que problemas vêm sendo resolvidos. Estamos aí, né? O governo é péssimo, horrível, né? Isso acontece, são acidentes de percurso, né? Eu estou olhando longo prazo, eu estou olhando a expectativa de vida da população aumentou, os serviços públicos de atendimento da população, todos eles aumentaram enormemente. Então, o sistema, mal ou bem, vem resolvendo os problemas, independentemente das pessoas serem esclarecidas sobre o funcionamento da política. Então, essa visão de que nós precisamos, né, de um chacrinha, né, das redes sociais para poder esclarecer a população é uma visão elitista, né? Terceiro argumento, ele vai ajudar a enfrentar o fascismo. Pobre do país que precisa de um Felipe Neto para enfrentar Bolsonaro. Ou que pelo menos acha que precisa de um Felipe Neto para enfrentar Bolsonaro. Nos Estados Unidos, eles têm o Bolsonaro deles, o Trump. Né, muito mais ameaçador, diga-se de passagem, porque muito mais inteligente e competente do que Bolsonaro. Trump tem quem enfrentá-lo na política, o Partido Democrata, que detém 53% das cadeiras
de deputados federais nos Estados Unidos. Então, quando um americano pensa em bloquear as loucuras que Trump faz, ele não pensa em se aliar a alguém popular das redes sociais dos Estados Unidos. Ele olha para, como é que eles chamam lá? House, né? Ele olha para casa, né? Eles chamam House, Câmara dos Deputados. Ele olha para lá e diz, olha, eu confio no Partido Democrata, eles têm a maioria, eles vão obrigar o Trump a negociar, enfim, a ceder em várias proposições, porque senão não será aprovado na Câmara dos Deputados. No Brasil não temos isso. Não temos, né? Por isso que eu digo, pobre do país onde as pessoas acham que um Felipe Neto vai ajudar a deter o fascismo. Não vai. Não vai. Quem vai ajudar é o STF, quem vai ajudar são os políticos do Centrão entrando no governo Bolsonaro e fazendo com que o governo Bolsonaro se modere. Quem vai ajudar é a oposição, quem vai ajudar são os movimentos sociais organizados. Ele deu uma entrevista, passou a entrevista, morreu. Acabou. Ele não vai influenciar nada político. Todas as opiniões emitidas por Felipe Neto no Roda Viva são absolutamente irrelevantes para o que será decidido no país. Basta passar um dia, você vai ver que isso é a mais pura verdade. Na minha visão, Felipe Neto é um chacrinha moderno. Basicamente isso, é um animador, é um Faustão moderno, é um Faustão das redes sociais. Então, isso daí, o impacto que as pessoas acham que isso vai ter na política, esse aplauso fácil a Felipe Neto, é um aplauso basicamente ilusório, resultado de um auto-engano. Inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos.